Olá, pessoal! Hoje, como o Clécio não está aqui, então, né, vou poder tomar meu mate com as minhas flores. Yeah! E antes de falar sobre o tema do vídeo propriamente dito, eu vou passar uma informação para vocês que eu acredito que seja muito importante. Não tem relevância nenhuma com o tema, mas para mim é urgente que eu passe essa informação para vocês. É o seguinte, quem está recebendo o seguro-desemprego a partir do dia 20 do 4, que foi semana passada, começou a ser depositado na Caixa Tem. Ou seja, se você for receber o seu seguro através de uma conta da Caixa Econômica Federal ou do Cartão Cidadão, não se assustem quando vocês forem lá e não encontrar o seu dinheiro. Mas estão sendo sim depositados dentro dessa conta social digital. É uma poupança social digital que já está sendo usada para ter aqueles benefícios do governo por causa da pandemia. Então vai ser agora utilizada também para o seguro-desemprego. Então, se você não baixou esse aplicativo, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem esse aplicativo e já baixar eles para então vocês conseguirem sacar o seu seguro, tá? Outra coisa, na hora que vocês baixarem esse aplicativo, tu instala, ainda tem que ficar em análise a sua conta. Então, depois de 2, 3 horas você é liberado, então vocês vão entrar e ali vocês vão ver todo o procedimento para gerar um código e vocês irão na lotérica sacar. Se eu não me engano, também tem como fazer transferência para sua conta de um banco seu, banco digital, enfim, tá? Mas para mais informações também entre no site da Caixa Econômica Federal. Eu também vou deixar o link na descrição desse site para que vocês entrem lá e tirem as suas dúvidas e assim vocês tenham acesso então ao benefício. Dito isso, então vamos para o vídeo. Eu sou Scarlett Cunhavinski e vamos para o tema caótico de hoje. Infelizmente, na pandemia, a gente não vê apenas o caso da doença em si, o que já é bem triste essa realidade. E também a gente não vê somente a crise econômica que está abalando cada vez mais as estruturas dos comerciantes e das pessoas, a questão da inflação, tudo uma loucura. Mas também a questão familiar, a questão doméstica. A gente está vendo muitos casos de violência contra a criança, né? E também contra a mulher. Na verdade, a pandemia ela escancarou um problema que ela já existia, já era enraizado dentro de uma sociedade. Só para vocês terem uma noção, mais ou menos depois de um mês que começou a pandemia, aumentou em 50% os casos de violência doméstica. Isso lá no começo. E foi um dado feito pelo Rio. Ou seja, imagine os outros estados que não foram ainda pontuados. E desses 50%, 70% são referência a mulheres. Sim, porque a gente fala das mulheres, mas acaba não falando tanto das crianças e também dos homens. Só que nesse dado dos 50% que aumentou, 70% é apenas mulheres. E o restante é entre homens, mulheres que batem nos homens e também os pais que batem nas crianças. Ou seja, né, então ainda é uma questão muito estrutural em relação ao gênero. O Brasil, ele ocupa o 5º lugar no ranking de maior violência doméstica no mundo. Não é uma estatística muito legal para o Brasil. Afinal de contas, nós temos leis que protegem, mesmo assim, ainda estamos lidando com essa situação. Mas, afinal de contas, como é que começa, né? Primeiramente, a gente tem que entender que ainda tem muito preconceito. É muito fácil uma pessoa chegar e falar, tá ali com aquela pessoa, com aquele homem que bate nela porque ela gosta, porque ela quer, e não é bem por aí.
Eu vou explicar para vocês mais ou menos o passo a passo ali. É claro que tem nuances, tem exceções do que eu vou falar, tá? Mas você que é mulher e que passa por a situação, observa esses passo a passo que eu vou explicar para vocês. E se você estiver entrando num relacionamento desse, você já pode sair antes que o pior aconteça. Então, vamos lá. Primeiramente, a banalização desse tipo de crime, tá? Tem gente que tem na cabeça, assim, que do nada o cara surtou e começou a bater e é um animal louco. Não, não é assim, tá? Então, tudo começa de uma maneira extremamente sutil, ao ponto de a mulher nem perceber. Ou seja, imagina no primeiro encontro que o cara ia fazer uma coisa dessa. Se ele fizer, nossa, mais do que dito que você tem que sair correndo dessa pessoa. Mas normalmente não é assim. Ele é um cara cortês, é um gentleman, é um cara quase perfeito. Você fica até imaginando o que ele poderia fazer de tão errado. Bom, aí você está namorando esse cidadão e ele começa a falar da sua roupa, né, para você botar uma roupinha mais comprida, mas não de um jeito opressor aparentemente, tá? Mas é daquele que está cuidando de você. Afinal de contas, né, uma mulher que está namorando, uma mulher casada, ela tem que se dar o respeito. Se dar o respeito, não ganhar o respeito, é se dar o respeito, né? Então vamos começar por aí, né? A partir do momento que a mulher começa a ceder esses caprichos, vê muitas vezes que o homem é muito ciumento e entende que ele gosta de mim, ele me ama, ele quer cuidar de mim, não sei o que. Não se iluda. Ciúmes, ele é bom em uma certa dose. Quando começa a exagerar, que você não consegue falar direito com seus amigos, que você começa a se restringir até nas redes sociais, porque começa aos poucos, é sutil, não é do dia pra noite, ele te conheceu hoje e amanhã já tá pedindo pra você tirar o Facebook, não é assim, é um passinho de cada vez, e cada vez que você cede mais ele vai adentrando ali no teu universo e fazendo com que você realmente faça o que ele quer sem perceber. Uma outra coisa também que chama bastante atenção é quando a mulher começa a pisar em ovos. Ou seja, né, falou um negócio lá e o cara ficou de cara fechada. E tu não sabe nem por que o cara ficou de cara fechada, ele não fala pra você. E aí, naquela tentativa de agradar o cara que parece que não se agrada com nada, você acaba se anulando. Não se anule. Um relacionamento saudável, a mulher não deve se anular, nem o homem deve se anular. Os dois têm que crescerem juntos. Por isso que eles estão namorando. Claro que se no namoro ele já começa a apresentar esses sinais, fuja, corra. Tá? Então por isso que é importante namorar primeiro, né? Se você descobre esses sinais antes, melhor, né? Então, começa aos pouquinhos, falando da roupinha, falando do cabelinho, falando do amiguinho, não sei o que, nananã, e tu vai deixando e o cara vai se crescendo, tá bom? Até que a mulher se apegue de tal forma que ela sinta uma certa dependência desse homem, não necessariamente econômica. Muitas das mulheres que sofrem violência não são somente das pessoas que são mais pobres, porque tem esse conceito errado de que ali as mulheres sofrem mais. Não, no sentido doméstico da coisa, tá? Muitas mulheres, olha, juízas, advogadas, professoras, mulheres extremamente instruídas e muitas das ganhando mais do que o cara, também passam por isso e muitas até morreram ali. Então, não vamos ficar com aquela ideia errada de só as pessoas que são mais pobres, que são a classe D, que passam por esse tipo de problema, porque a gente encontra em todas as classes, tá? Infelizmente, isso ali, qualquer mulher pode passar mesmo com um grau de instrução enorme em relação a isso. Imagina uma juíza passando por isso, né? Até que ele dá o primeiro empurrão. Quando ele deu o primeiro empurrão, você já tá tão adentrada naquele universo que ele criou, que por mais errado que seja, você não coloca como uma coisa extremamente errada. E do primeiro empurrão, minha querida, vai chegar no tapa ou no soco, é só questão de tempo. Ele sempre vai falar que vai mudar, mas ele não muda. Porque ele perdeu o respeito. Se em algum momento ele teve lá no começo, ele já não tem mais nada de respeito. Então não adianta você ficar acreditando nas palavras deste homem, porque ele não vai mudar. Não se iluda. Fuja e corra.
Ah, mas eu já sou casada com ele. Olha, é melhor só do que mal acompanhada. Ah, mas eu dependo dele economicamente. E existe meio sim para você começar a dar o primeiro passo para quem depende economicamente, mas eu vou falar mais para frente do vídeo até como é que você pode conseguir ajuda, porque existe a Casa da Mulher Brasileira, não são em todos os estados, deveria ser, tá? Mas é um começo e tem lugares sim que abrigam, tem lugares sim que colaboram para a saída da mulher dentro dessa casa que não é nada segura para ela, porque a gente tem esse conceito de casa segura, de que o lar é seguro, mas para muitas mulheres é lá que é o verdadeiro inferno. Antes, os homens apenas eles trabalhavam, né? Então era mais complicado ainda essa questão da mulher sair, né? Porque afinal de contas ela dependia, antigamente, né? A maioria das mulheres dependia dos homens, né? Então ela ficava mais à mercê deste problema. E antigamente, além disso, não tinha as leis que nós temos hoje. Então vamos abraçar essa causa e vamos começar a denunciar mais. Se você é vizinho, denuncie. Ah, não é comigo. Mas não seja omisso perante esses problemas, que a sua vizinha amanhã pode estar indo para o IML e você não fez nada e você poderia ter feito, tá bom? Então vamos começar a fazer essa diferença na vida dessas mulheres. Só que hoje em dia a realidade ela é completamente diferente, porque muitas mulheres elas são chefes sim de família. Elas trabalham fora, elas colocam dinheiro dentro de casa, elas limpam as casas, elas cuidam dos filhos e muitas vezes estes homens só trabalham fora. E tem uns que nem isso, que pode estar desempregado. Inclusive, o desemprego para este homem e a mulher trabalhando e sendo a provedora da família pode irritar muito desses homens. Então, eu não estou falando de todos os homens, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando dos violentos, é bem específico, antes que alguém fale que eu estou generalizando. Não estou, estou falando apenas e somente dos homens violentos. E quando eu falo violento, pode até ser apenas psicologicamente. O cara que ofende, o cara que xinga, o cara que grita, nunca encostou a mão na mulher, mas tá gritando, tá xingando, tá humilhando, tá diminuindo ela. Isso também é uma violência doméstica. Então, qual é o real papel do homem e da mulher na sociedade? Né? Porque parece que a ideia da masculinidade tem a ver com a ideia da violência. Porque a gente sabe que na parte doméstica, a mulher sofre bastante. E na parte pública, às vezes os homens estão se matando ali. Né? A gente vê a questão da violência fora de casa, ela normalmente é brigas de homens, né? Tem briga de mulher, obviamente, né? Mas a gente vê muito homicídio acontecendo, que é onde entra aquelas pautas, não, mas muitos homens morrem, sim, mas entre eles mesmos, eles são assassinados entre eles mesmos. Claro que existe sim mulheres que fazem, tá? Mas vamos trabalhar com porcentagens. A maior porcentagem ainda é de homens que matam outros homens, isso na esfera pública. E na esfera doméstica existe sim muito feminicídio em relação ao homem que mata por passionalidade ou por outros motivos, porque nem tudo que envolve o casal é exatamente passional. Ao longo dos anos, foi hierarquizado tanto a esfera pública quanto a esfera doméstica, ou seja, o homem é a cabeça, o homem é o chefe. Enquanto dava um poder maior para os homens, as mulheres tinham que apenas obedecer. Não importa nem se o comando deste homem a casa virasse um caos, porque a gente sabe que muitas vezes os homens escolheram sim, tomaram atitudes erradas, fizeram escolhas erradas, na qual levou à falência da família inteira. Tirou toda a qualidade de vida por causa dessas escolhas. E a mulher só tinha que consentir e tentar limpar a sujeira que inclusive foi o marido que fez, e muitas vezes ela só sabe no último momento que não tem nem para onde ir. Não tem nem o que fazer mais. Tá lá a esposa tentando ajudar o homem que tomou escolhas erradas, porque como ser humano ele pode ser falho. Então, colocando toda a responsabilidade nas costas do homem, né? A partir do momento que ele começa a errar e começa a ir pro buraco, né? Leva toda uma família junto. E com aquela responsabilidade de ser o provedor, o chefe da família. Só que os tempos começaram a mudar. E esse peso começou a ser dividido. A mulher também tem responsabilidade com as contas da casa, com a qualidade da casa, com a manutenção da casa.
E muitos desses homens acabaram empacando aí, né? Porque eles estão ali ajudando muitas vezes no prover, no pão da mesa, na questão de manter os custos da casa, mas na hora de limpar a casa, acabam deixando assim para a mulher e dando aquela ajudinha. Mas não é uma ajudinha, você faz parte disso, meu querido. Não é uma ajudinha, né? Então, subjugaram muito o papel da mulher dentro da família. Mesmo que ela trabalhando, mesmo ela colocando dinheiro, ainda assim o papel dela é inferiorizado. Mesmo que muitas vezes ela coloca mais o dinheiro, porque depende do que cada um trabalha, às vezes a mulher realmente recebe bem mais, né? Mas tem aquela coisa, não, mas o homem tem que ser o chefe da casa. Não importa nem se está desempregado, mas ele tem que ser o chefe da casa. Então, isso realmente acarreta um pouco de rivalidade dentro da própria casa, né? Claro que isso aumenta se a mulher for independente, mas não se engane achando que se a mulher for economicamente independente, nada aconteça. Ela que vai levantar a crista e vai começar a ser ela a opressora, que não é assim que acontece. É claro que existem exceções, mas o homem ainda continua oprimindo mesmo que a mulher ganhe mais, porque ele precisa ser o responsável, porque ele precisa carregar aquilo nas costas dele, e a mulher, ela tem que ser colocada num papel abaixo, de ajudante, né? Mas não é assim. Né, porque a gente sabe que as coisas começaram a mudar muito e o papel da mulher começou a ser muito fundamental. Aliás, a mulher sempre foi muito responsabilizada pelo casamento que fracassou. A mulher lá dando duro para conseguir agradar o marido muitas vezes e o cara fazendo exatamente o que ele queria. E essa responsabilidade da mulher em relação ao casamento também deixa a mulher muito cansada, porque ela tem que salvar o casamento, ela tem que ser a melhor esposa, ela tem que ser a melhor mãe, ela tem que ser a melhor profissional, ela tem que ajudar em tudo, e o homem não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer muito esforço, né? Então, a mulher fica sobrecarregada. E todos esses trabalhos que ela tem que fazer é subjugado. Por que é subjugado? Por causa da nossa estrutura cultural e essa enraização do machismo, porque é uma coisa que muita gente nem se percebe e pratica o machismo, inclusive mulheres. Aquela mãe que não ensina o filho a fazer os deveres, aquela família desestruturada que o menininho vê o pai batendo na mãe, tu acha que ele vai se transformar em que homem lá na frente? Um homem cortês? Um homem gentleman? E que ajuda a mulher em casa? Eu acredito que não. Ele vai replicar na vida adulta o que ele viveu na infância, porque é a educação que ele recebeu. E mesmo em casas que não tem especificamente a violência, né, o fato das mães ficarem fazendo tudo pelos seus filhos faz com que lá na frente o casamento também acabe se ruindo, porque, mais uma vez, ele vai colocar as responsabilidades demais nas costas daquela mulher, que não é a mãe dele, e vai acontecer muitas brigas. E se o homem tem a tendência à violência, aí já viu, né? Agora, nós estamos num período de pandemia, onde as pessoas não têm dinheiro direito, onde recebem um saláriozinho pela metade, agora talvez o tempo está mudando um pouco, mas mesmo que a gente receba o salário inteiro com a inflação lá em cima, da carne cara, tudo caro, e os casais já desestruturados, né, é um prato cheio para violência. Então, já tem uma lógica por trás dessa pandemia ter esse aumento de violência, porque era uma coisa que já existia, né? Eu queria encher o chimarrão e o chimarrão já estava cheio, né? Então, antes não era visto como algo que o Estado deveria interferir. Por quê? Porque era algo particular, era dentro das casas. O que o governo tinha a ver com o que acontecia dentro das casas? Por isso é aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas, quando muitas mulheres começaram a se conversar e perceber que era um mal em comum entre várias, nós começamos a perceber, então, ali, que é um problema social e de saúde pública. Então, não é isolado um caso lá, um caso cá, mas pode estar em várias casas, né? Como está em várias casas, né? Quem não tem um vizinho na qual conhece pelo menos alguém ali, ou da família, ou do condomínio, ou do bairro que passa por uma situação dessa, ou seja, é muito maior do que se pensa. Ou seja, o Estado tem que interferir, por isso que começou a se criar essas leis,
né? Mas quantas mulheres tiveram que morrer para começar a criar a primeira, né? Que nós temos a Maria da Penha, mas ela teve que ficar na cadeira de rodas para, opa, vamos fazer uma lei para proteger a mulherada. E agora nesse governo, inclusive, não estão mais fazendo a construção da Casa da Mulher Brasileira. Como eu falei no começo do vídeo, tinha que ter pelo menos uma em cada estado. E não tem. Além de que a verba que era usado para esse tipo de serviço também pararam de mandar, né? Ou seja, esse lado não está mais sendo visto pelo Estado tanto quanto estava sendo antes. Obviamente as delegacias funcionam, obviamente que os órgãos estão ali para receber essas mulheres, mas nós estávamos num movimento de uma crescente para ajudar mais mulheres que passam por essa situação, e agora meio que deu uma estagnada. O que já conseguimos o que poderia ter sido melhorado ficou parado. Bom, pessoal, mesmo que o tema não seja muito legal, né, é bem complicado esse tema, né, mas vamos fazer a nossa parte. No final do vídeo eu vou deixar alguns canais de denúncia, tá, e vamos compartilhar, né, hashtag contra a violência doméstica, tá, porque não precisamos estar no Dia da Mulher para fazer isso, nem no Dia da Violência Doméstica. Agora nós temos também um dia contra a violência doméstica. Mas vamos fazer a nossa parte todos os dias. Se você souber de alguém que está passando por isso, denuncia no 180. Mas, como eu falei no final do vídeo, eu vou botar mais outros canais que essas mulheres podem entrar em contato. E através de e-mail também, não necessariamente precisa ligar, né? Então, é muito importante que elas também tenham acesso aos canais. Agora nós vamos entrar num assunto bastante importante, que é em relação ao controle das mulheres, tá? Porque é uma questão de controlar mesmo, né? A questão do que ela se veste, a questão de quanto ela ganha, a questão de onde ela vai, a questão com quem ela conversa, a questão do que ela tem no Facebook, ou de contatos no WhatsApp, né? Então tudo é um controle, precisa estar controlando o tempo todo. Bom, a questão do controle que eu quis dizer no começo também, que é o seguinte: mas a mulher tem que separar daquele cara, porque aquele cara tá fazendo mal pra ela, tá batendo, fazendo, acontecendo, aí a mulher se injuria, não aguenta mais. Tem um momento que realmente o bom senso chega na cabeça daquela mulher, e se ela não tiver filhos, então esse bom senso chega mais rápido, porque às vezes pelo filho ela se segura, né? Quando é só ela, mesmo que ela não tenha nem emprego, ela cria coragem e vai pro mundo. Só que muitas vezes, através de ameaças, elas demoram mais para tomar essa atitude. Se eu se separar, eu vou matar, eu vou fazer, vai acontecer, eu vou na tua família. Então essas ameaças inibem muitas vezes delas terminarem logo, mesmo quando elas não já se perceberam que está no relacionamento tóxico. E eu falo em relacionamento tóxico, né? Eu fiz um vídeo sobre pessoas tóxicas. Tá? Está aqui no card, aqui em cima, se vocês quiserem saber mais sobre pessoas tóxicas, isso de modo geral, pais e filhos e tal. Olha, eu já quebrando tudo. Aí é só vocês entrarem ali e darem uma olhadinha lá, que tá bem bacana também o vídeo sobre esse assunto. Mas voltando aqui, né? Então, sair desse meio tóxico é difícil, ainda mais com ameaça nas costas. E quando elas conseguem, muitos desses caras realmente vão atrás. Né? Mas tem como manter distância, vai na delegacia, denunciar. Sim, mas a gente vê muitos casos das mulheres que estão lá no trabalho, os caras aparecem lá, quebram tudo. Porque, por mais que pode ter uma medida protetiva, o cara pode simplesmente passar por cima, porque às vezes o Brasil, o pessoal meio que passa por cima, infelizmente é desse jeito. E aí, mesmo que o cara vá preso, às vezes o cara fez algo pior já, mesmo com medida protetiva. Né? Então, acaba inibindo essas mulheres de tomar atitude de se separar mais cedo. E uma vez já fora, além disso, né, além de ter esse medo do cara ir lá, tem homens que não vão atrás, mas tem outras formas de controle, que foi o que me originou fazer esse vídeo, que é o quê? Às vezes tem um filho com um cara e o cara fica controlando. Com quem ela falou, com quem não falou. É claro, tu tem que ter um zelo com o filho. Você tem um filho com aquela pessoa, aquela mulher, não vai botar qualquer homem dentro de casa, qualquer pessoa dentro de casa. Só que aí a mulher não consegue, às vezes, ir lá na fruteira porque o cara da fruteira sorriu pra ela e não sei quem viu e já tá falando coisa, sabe? Então, a mulher acaba tendo um terrorismo psicológico, sentindo terrorismo psicológico por conta desse controle. Mas não é tanto assim. Acontece que os caras
deixem uma mulher nessa forma. Então, mesmo que talvez eles nem saibam tanto da vida dela, a maneira com que ele falou para ela, né, ela acabou se controlando e vendo a possibilidade de o cara achar ela em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa da qual ela não estava fazendo, e isso dá um problema muito grande. E tudo isso que eu contei para vocês, desde a questão do controle, mesmo quando separou, até dentro de casa ainda sofreu da violência, ocasiona muitos distúrbios, que é o ponto crucial desse canal, falando sobre ansiedade, sobre depressão, sobre esses problemas. Então, se a mulher já tem, por exemplo, isso, aumenta mais com esse tipo de controle, estando com o cara ou não estando com o cara. E se a mulher não tem, ela pode realmente ficar com esse distúrbio, sim. Porque se tá com o cara pezinho em ovos, tem medo de apanhar, tem medo de ouvir alguma coisa porque fez algo que nem sabe o que fez. Então tudo isso ocasiona ansiedade muito grande e pânico. E quando também não tá com o cara, às vezes enxerga o cara até no poste porque fica assombrado com aquela vida que levou. E para poder tirar aquele peso, demora também, né? Mesmo se o cara desaparecer para sempre, até ele não estar mais na sua mente, tu fica com aquele peso e vendo o cara até onde não tá. Tá? Então tudo isso é problema, acarreta muitos problemas psicológicos. Isso quando não acaba no feminicídio, né? Mas mesmo as que estão ali para contar a sua história, a história é triste e fica com sequelas e marcas pro resto da vida. Mulheres, vocês não precisam se anular para ter um homem ao seu lado. Vocês não precisam se anular para ter um casamento feliz. Se vocês precisam fazer isso, vocês realmente estão dentro de um relacionamento que não vai fazer bem, ao longo prazo só tende a piorar. Homens, construam junto com as suas mulheres, esposas, namoradas, um relacionamento, vocês dois têm que construir, não é só ela, nem só você, são os dois. Eu sei que não é fácil, eu sou casada e tenho meus altos e baixos, mas quem não tem? É com os altos e baixos que a gente amadurece o relacionamento. Agora, se você está fazendo mal para o seu cônjuge, seja este homem ou mulher, não tem por que continuar, porque às vezes, forçando um relacionamento desse, a gente tira o pior de cada pessoa, tá? Tanto do homem quanto da mulher. Eu mesmo, num relacionamento na qual eu não estava muito feliz, eu também não estava mais sendo eu. Eu também estava mais nervosa, mais frustrada, mais reclamona, não estava sendo eu, porque eu também não estava feliz e também não estava fazendo outra pessoa feliz. Até que eu resolvi ir embora e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já falei disso também em outro vídeo meu. Eu vou deixar no card, se vocês tiverem interesse de saber um pouquinho mais. Não falo só sobre mim, né? Falo de outros assuntos, tá? Mas vou deixar aqui no card. O homem tem que entender que ele não é o cabeça, ele faz parte de um alicerce dessa família, assim como a mulher. Ele não pode mais acreditar, que é uma cultura que infelizmente ainda está enraizada na gente, mas ele não pode mais acreditar que só ele é que manda. Agora você tem uma parceira, uma companheira, uma cônjuge e conte com ela. E ela tem que contar com você também, vocês são dois. Se você quiser ser a cabeça de tudo, fique sozinho, aí você vai comandar tudo, controlar tudo. Tá? Mas veja a mulher como parceira e não como alguém que tem que obedecer. Ela não é a sua funcionária na qual você paga um salário para que ela te obedeça. E olha lá que tem gente que nem pagando faz o funcionário fazer o que é pedido, né? Então, entenda que tu tá do lado de um ser humano. Tu não tá do lado de um robô que você coloca os controles lá e tem que fazer, se no caso não fazer, tu dá um chute. Não é assim que funciona. É um ser humano que tá ali. Não é menos capaz por ser mulher. É tão capaz quanto o homem para construir juntos um relacionamento e um lar decente e sadio para os dois e se tiver filhos para todos, então. Para terminar o vídeo, que ele já está bem longo, tá? Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Vocês podem responder nos comentários, mas essa pergunta também é para ficar para reflexão. Eu vou contar uma história e vou fazer a pergunta no final. Havia um homem que tinha um cachorro, uma esposa e um filho com a mesma. Este homem era tão ruim, tão ruim, tão ruim que ele destratava todos eles. Ele bateu tantas vezes no cachorro que um dia o cachorro teve a oportunidade de escapar, escapou e foi embora.
Quando o homem foi até o quintal e viu que o cachorro não estava mais lá, ele falou: graças a Deus, não preciso mais alimentar aquele sarmento. Ok. E mesmo não tão feliz quanto parecia, afinal de contas o cachorro guardava o quintal dele, ele voltou para casa, tomou uma cerveja e foi assistir TV. O filho dele, ele também não gostava. Batia na criança, fazia misérias. E um dia esse guri cresceu e não aguentava mais aqueles maus tratos e foi embora. O homem, mesmo não tão satisfeito com a partida do seu filho, pelo menos ele falou: não tenho mais que sustentar marmanjo nenhum, ainda bem que foi embora. E voltou a assistir a sua TV e tomar a sua cerveja. E aí chegou o momento da mulher. A mulher também apanhava, passava maus bocados. O filho já estava grande, nem o cachorro existia mais para defender ela. E ela resolveu fazer a mesma coisa que o filho, ir embora. Mas aí esse homem não voltou para tomar cerveja e nem assistir a sua TV. Ele foi atrás dessa mulher e matou. E por mais bizarro que seja isso, a pergunta que eu faço: por que ele não matou o cachorro, o filho, somente a mulher? Eu posso te dar essa resposta, mas a resposta fica para reflexão de vocês. A mulher é tida como propriedade do homem, o cachorro não, e nem o filho. Talvez enquanto estivesse dentro do lar eles pudessem todos ser propriedades e, portanto, sofrer todos os males que sofriam. Mas a partir do momento que eles foram embora, não era mais da responsabilidade daquele homem, mas a mulher nunca teve esse direito de ir embora. Somente o cachorro e o filho. Dentro dessa história que eu criei, na verdade, para causar um pouco de incômodo, de estranheza e fazer vocês pensarem. É claro que existem, sim, histórias bem bizarras, na qual a mulher apanhou na noite de núpcias, aí o homem do nada virou, mas a maioria delas começa sutil, como eu falei lá no começo do vídeo. Então preste atenção nos sinais. E se vocês virem que está pisando em ovos, saia dali. E se você já está nessa situação, você tem como se defender, você tem como buscar ajuda. Eu vou deixar então passando aqui em silêncio os canais de denúncia. Fiquem com Deus todos vocês, se cuidem e não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações, compartilhe com mais pessoas esse vídeo e deixe o seu like para a gente continuar a fazer mais conteúdo. Obrigada e até mais.